Muito bem, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o horário que você está nos acompanhando. Que bom que nós estamos aqui juntos, online, mas juntos, em mais uma escola de crescimento aqui da EQ Cidade Nova. Nós estamos, hoje é a terceira aula, né? Na verdade, a terceira conversa. Estamos fazendo nesse formato de conversa para ficar mais dinâmico e mais atrativo até. É a terceira conversa sobre, a terceira e última conversa sobre 1 Timóteo. Né? Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 2 cartas a Timóteo. Na semana que vem, a gente já vai falar da segunda carta. E você vai perceber como que os assuntos mudam, a ênfase muda, porque a situação em que Paulo estava era diferente. Né? A segunda carta ele vai escrever em outra situação. Semana que vem nós vamos falar melhor sobre isso. Mas hoje, então, vamos falar sobre os capítulos 5 e 6 de 1 Timóteo, a carta de Paulo ao seu filho na fé. E eu convidei para estar aqui com a gente hoje o pastor Wagner, que eu acredito que todo mundo também já conhece, né? Pastor da nossa igreja lá no bairro Flamengo, nosso amigo, e a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Detalhe, não se esqueça de ler o capítulo completo. Aliás, os capítulos. Se você está acompanhando desde a primeira aula, você então vai concluir a leitura do livro da carta, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você está pegando hoje, eu sugiro a você que tire um tempinho aí e visite as outras aulas. Né? A primeira foi com o pastor Pablo, a segunda com a pastora Valéria. E leia o capítulo inteiro, aliás, o livro inteiro, perdão, para que você possa compreender melhor o que nós estamos explicando aqui. Outra coisa, não temos tempo aqui para falar versículo por versículo. Então, eu estou fazendo alguns recortes de temas que são importantes dentro do capítulo para a gente poder conversar, tá bom? Então, eu queria começar aqui, conversando com o Wagner aqui, sobre esse versículo, Wagner, capítulo 5, versículo 21. Sim. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que observem estas coisas. Ó, interessante porque ele quer enfatizar tanto que ele diz diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que observem estas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Essa versão não é aquela linguagem de hoje que dá para entender facilmente, mas o que Paulo está falando aqui para Timóteo é: você, enquanto líder, vai tratar com alguém sobre qualquer assunto que seja, né? Vai interferir em algum problema que esteja acontecendo na igreja, entre os irmãos, não use de parcialidade. Não use de parcialidade, preferindo um, né, e ficando contra o outro. Será que isso acontece ainda hoje? Eu estava dizendo numa dessas aulas assim, a carta de Paulo a Timóteo é tão atual porque o ser humano não mudou. Não. O tempo passou, mas o ser humano não mudou. Não, na verdade, em algumas versões, ao invés de conjuro-te, eu te exorto, né? Eu te exorto, ou seja, é uma puxada, é uma chamada de atenção, ou seja, preste atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. A parcialidade, ou em outras palavras também o favoritismo, eu acho que ele é injusto, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que a parcialidade é um sinal de amizade, é um sinal de, olha, nós estamos juntos, eu estou com você. Enfim, até mesmo algumas pessoas podem até pensar... do seu lado. Exatamente, pode pensar que a parcialidade é até uma questão de honra, mas não. A parcialidade ela é injusta. Ela é injusta, porque ela deturpa a realidade. Ou seja, uma coisa é você ter uma percepção, outra coisa é você enxergar uma realidade. E quando você é parcial, você está agindo por percepção.
Então, Exatamente. eu acredito que isso aconteça, sim, e não pouco, acontece muito. Eu acho que, às vezes, nós, como pastores, e a maioria das pessoas, as pessoas que estão assistindo aqui como líderes, tem que ter atenção para isso, para que a gente não perca um talento, não perca um grande pastor, um grande musicista, enfim, uma grande professora, por ser parcial. Exatamente. E eu, pessoalmente, me deparo com isso constantemente porque eu lidero várias pessoas e uma parte delas são amigos pessoais, né? São amigos pessoais e às vezes eu preciso tomar uma postura e nesse momento eu tenho que deixar de lado a questão da afinidade, da amizade, né? E às vezes até a gente tem que pegar mais em cima, ser mais duro com um amigo ali, que daqui a pouquinho a gente está tomando café com ele, batendo papo e vai almoçar um na casa do outro, mas a gente não pode misturar as coisas, né? Não. Tem um ditado antigo que diz assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, isso traz também credibilidade à nossa liderança. Quando as pessoas percebem, opa, a postura dele de correção com um amigo dele, com a pessoa que não é tão próxima, é a mesma. Né? Sim, sim. Isso sim. a gente pode levar também, vou puxar um pouquinho aqui para uma coisa que é do dia a dia da maioria das pessoas. Para a casa da gente. Sim, Né? sim. O pai que age com parcialidade em relação a um dos filhos. Né? Tem aquele filho de quem ele cobra mais, de quem ele exige mais, e tem aquele filho com quem ele pega mais leve, né? Deixa a corda mais bamba. O que você pensa aí sobre isso? Não, é engraçado porque... Deixa eu só... Aqui a gente tá gravando direto, tá? Não tem corte não. Então vem um cafezinho para nós aí, por favor. Mas a verdade, dentro do que você está falando, que a parcialidade ela é uma coisa silenciosa. É uma coisa silenciosa. Em alguns momentos, você assume isso. Em outros momentos, ela vai acontecendo sem você perceber. Quando se assusta, você começa a beneficiar uma pessoa por afinidade. Porque o que traz a parcialidade é a afinidade. Só que quando você está liderando, você não lidera com afinidade. Você lidera com qualidade, você lidera com ministério, você lidera com propósito, você lidera na verdade, com meritocracia. Por exemplo, você dentro da sua casa, você age de meritocracia em vários momentos. Se você pegar a Bíblia, em vários momentos, Deus age conosco também com meritocracia. Ou seja, você vai fazer e isso vai acontecer. E, às vezes, quando a gente é parcial, a gente elimina tudo isso. Então, se você for parar para pensar, de certo ponto, lá no Getsemane, Deus poderia ter sido parcial com Jesus. E ele foi completamente imparcial. Opa! Você tem que passar por isso. E você vai passar por isso. E a gente precisa perceber, né, a importância de ser imparcial. Muito bom. Eu vou entrar aqui no versículo 22 agora, do mesmo capítulo, que traz também um tema muito, muito, muito interessante. Lembrando aqui que Paulo está falando para um jovem líder. Sim. Né? Então, claro que o que ele fala aqui se aplica à nossa vida de modo geral, mas é bom a gente ter sempre essa ótica de que ele está falando para um jovem líder. Né? Está dando orientações práticas para alguém que está assumindo uma igreja numa cidade polo da época, que era Éfeso. E ele diz aqui, a nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos. Olha só, vou ficar só aqui. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos. Deixa eu só elucidar melhor o que ele está falando aqui. Paulo não está falando sobre aquele momento do culto que a gente vai impor as mãos sobre as pessoas. Porque uma vez alguém fez um comentário assim comigo, que no culto ali ele não sai impondo as mãos nas pessoas assim aleatoriamente, porque Paulo orientou Timóteo que você não pode impor as mãos sobre ninguém de maneira precipitada. Irmãos, não é isso que Paulo está falando aqui. Esse momento de imposição de mãos no culto é para todo mundo. Né? Imposição de mãos para cura, para libertação, para transferência de unção. Aqui
O que Paulo está falando aqui? Timóteo, quando você for escolher alguém para uma posição de liderança, né, exemplo, eu sou pastor aqui no Cidade Nova, você é pastor lá no Flamengo. Sim. Então, estava te contando aqui antes da gente começar a gravar, né, que nós enviamos agora recentemente o pastor Leonardo com a esposa e o pastor Rafael para assumir uma obra. E eles tinham funções aqui na igreja. Eu ainda não escolhi as pessoas que vão substituí-los. Não é porque Sim. eu não estou nem aí. É porque eu estou fazendo o que Paulo ensinou, né? Não impor as mãos sobre alguém precipitadamente. Ou seja, não faço uma escolha sobre alguém que vai liderar algo na casa de Deus de maneira precipitada. Às vezes a gente vai fazer mais rápido, às vezes vai demorar um pouco mais, né? Porque é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Sim, né? sim. E essa coisa de precipitar, não só para... Vou falar da precipitação de forma geral. Sim. Né? Porque tem pessoas que estão acompanhando que não estão liderando alguma coisa na igreja, mas que também podem estar agindo de forma precipitada em áreas da vida. Exatamente. Né? Exatamente. É aquela pessoa que vai lá, faz uma compra sem pensar. Né? É aquela pessoa que vai lá, troca de carro no impulso. No impulso. Né? No impulso. É aquela pessoa que sei lá, namora 3 meses, já marca o casamento. Né? Vamos falar um pouquinho da precipitação. Eu, na verdade, pastor Leandro, é engraçado, coincidentemente, eu assumi a igreja do Flamengo tem 5, 6 meses, vai para 6 meses agora, e existia uma liderança na igreja que não era uma liderança que compunha todos os quadros dos departamentos da igreja. No momento que eu cheguei, eu falei, peraí, se está funcionando assim, eu vou manter dessa forma, até eu ter uma decisão, ou seja, pessoas que eu sinta de Deus que estão prontas para assumir essas vagas, esses quadros. Ou seja, eu não cheguei lá e de imediatamente falei, não, eu preciso disso, de um líder disso, ou de um líder daquilo, ou de um líder daquilo outro. Falei, não, espera um pouco, eu não preciso decidir sobre isso agora. Eu aguardei e, coincidentemente, ontem eu apresentei toda a liderança da igreja para a igreja e, creio eu, o fato de ter esperado o momento certo, de ter constituído isso, consolidado um por um, vai ajudar no crescimento da própria igreja. Porque quando você precipita, normalmente, quando você precipita, você, em via de regra, você vai estar tomando uma decisão que futuramente vai te custar algo. Eu acho que a precipitação também indica falta de planejamento. Sim, né? sim. A pessoa que não planeja nada, ela sai fazendo na medida que vem na cabeça. Uma oportunidade, né? Exatamente. No que ela acha que é oportunidade, né? Então, se não há planejamento, né, irmãos? Se não há oração, se não há assim, um tempo de consagração a Deus para que Ele possa nos direcionar. É disso que Paulo está falando aqui. Não impõe a mão sobre alguém precipitadamente. Pensa antes, ora antes, busca de Deus uma direção antes. Sim. Né? Converse com as pessoas antes. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu costumo dizer na minha igreja que existem lugares que as nossas pernas vão nos levar. E outros lugares que são os nossos joelhos. Então isso é uma coisa que eu bato nessa tecla. Há lugares em que nós vamos que as nossas pernas nos levam. Pernas. E outros lugares que só os joelhos. Só os joelhos. Muito bom. E decisões também. Há decisões que o nosso intelecto, o nosso raciocínio, ele vai nos levar a soluções. Tem outras que não. Que é só oração. Que é só de joelho dobrado. Por mais inteligente, racional que você seja, você não vai chegar numa solução. É dobrar o joelho e, em se tratando de igreja, a maioria delas. A maioria das decisões. Muito bom. Então, está aí esse segundo tema que Paulo vai trazer aqui. Aliás, ele está trazendo vários, né? A gente aqui só vai falar de 3, porque o nosso tempo não permite destrinchar o texto. Mas, agora no capítulo 6, Paulo vai entrar num tema aqui, e eu até vou ler um pedacinho aqui, um pouco maior, para a gente poder entender esse tema, que é um tema muito importante ainda nos dias de hoje.
Diz assim o texto. Versículo 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Só até aqui. Esse é um texto que nós temos que olhar com muito cuidado, porque certamente ele fala de um assunto sério, mas que não pode ser distorcido, né? Temos que tomar cuidado para não distorcer o que Paulo está falando aqui, nem para um lado, nem para o outro. Eu quero ouvir o que pensa o pastor Wagner, mas antes eu queria passar um pouquinho da minha percepção sobre esse texto, né? Primeiro, o tempo todo na Bíblia há vamos dizer assim, um alerta a respeito da pessoa se deixar levar pela tentação do poder, da riqueza, né? A gente costuma até dizer que o dinheiro não muda uma pessoa. O poder não muda uma pessoa. O dinheiro, o poder, revelam uma pessoa. Porque quantas pessoas você conhece, ou conhece algumas, que têm muito dinheiro, mas que são pessoas humildes. Humilde aqui, irmãos, vamos mudar um conceito aqui. Quando a gente fala de humildade, não estou falando da pessoa vestir aquela roupa rasgada, suja, velha. Fulano é tão humilde. Não, não é isso não. Humildade não tem nada a ver com isso. Eu posso estar vestindo a melhor roupa, da melhor marca, e eu sou uma pessoa humilde. Então, eu estou falando de humildade no sentido de comportamento, coração, forma de tratar as pessoas, né? Forma de se apresentar, enfim. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço algumas que têm muito dinheiro e são humildes. E conheço também alguns que não têm nada e que são arrogantes e prepotentes. Só não são mais porque não tem dinheiro e não tem poder. Verdade, verdade. Então, se tiver dinheiro e poder, aí a coisa aflora mais ainda. Então, Paulo não está dizendo aqui, e a Bíblia não diz em momento nenhum, que a riqueza é o problema, que o dinheiro é o problema. O problema é a pessoa, e não o dinheiro. O problema é a pessoa, e não a riqueza. E ele vai deixar muito claro isso, quando no versículo 10, ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então não é o dinheiro, mas é o apego. É aquela coisa desenfreada de conquistar a qualquer custo, passando por cima de quem quer que seja, para alcançar o que eu quero, né? O problema é quando o dinheiro faz a minha cabeça. Lutero, o grande reformador da igreja no século XVI, disse assim, 3 conversões são necessárias ao homem. A da mente, vai só descendo, olha só. A da mente, a do coração e a do bolso. 3 conversões são necessárias. A mais difícil delas, o bolso. Não é à toa que tem pessoas que elas têm uma postura assim, não, eu estou aqui na igreja, eu recebo oração, eu ouço a palavra, eu quero que Deus abençoe o meu casamento, mas na parte financeira, eu não quero que mistura, não. Então, preste atenção, o problema não é o dinheiro, mas é a pessoa. A pergunta que eu quero deixar para ouvir o pastor Wagner é, como você lida com o dinheiro?
Deus pode fazer de você uma pessoa rica? Será que pode? Será que Ele pode confiar a você grandes riquezas? Ou será que isso será, né? Será que isso será, ficou muito repetitivo. Ou será que isso faria de você uma pessoa, aliás, não vai mudar você, né? Será que você, se ficasse rico, teria problemas com Deus? Pastor Wagner, o que você pensa sobre isso aí? Eu acho que talvez a gente esteja, nesse momento, vivendo um dos momentos mais críticos em relação a entender esse poder que o dinheiro exerce sobre o ser humano. Ou seja, o dinheiro ele é sedutor e ele exerce um poder. Em tempos de redes sociais, de extrema exposição de casais, de pessoas, enfim, as pessoas elas ligaram muito a felicidade a posses. Ou seja, há 30 anos atrás, as pessoas elas se continham com menos, porque viam menos. Hoje, as pessoas veem mais, e quando você vê, igual você vê um produto na vitrine, às vezes você nunca quis ter aquilo, mas você passou na frente e viu, você vai criar aquela vontade de ter aquilo. E hoje as pessoas elas querem, em alguns momentos, e algumas pessoas, não estou generalizando, é lógico, viver vidas que não são delas, que não fazem parte delas. Mas ela acha que aquilo foi comprado, que o dinheiro é que trouxe aquilo. Eu sempre digo que o cristão ele não tem que ser feliz. Deus não tem compromisso em nos fazer feliz. Deus tem compromisso em nos fazer alegres. Ou seja, a Bíblia fala o tempo todo de alegria. De alegria. Porque a alegria é uma coisa interna, não externa. E a felicidade, na maioria das vezes, é uma coisa externa. Ou seja, quando está tudo bem, todo mundo está feliz. Quando acontece alguma dificuldade, a pessoa já deixa a infelicidade se instalar. Mas esse poder que hoje a maioria de nós dá para o dinheiro é uma coisa, de certo ponto, absurda. E é sobre isso que Paulo está falando. Por exemplo, às vezes uma pessoa chega para mim na igreja e fala assim, pastor, eu queria tanto fazer uma faculdade. Eu falo, por que você não faz? Ah, porque o dinheiro não deixa. Pastor, eu queria tanto, eu e a minha esposa, queríamos tanto ter um filho, por que vocês não têm? Ah, porque o dinheiro não deixa. Gente, que poder é esse que vocês estão dando para o dinheiro? Que poder que é esse que as pessoas hoje em dia têm dado para o dinheiro? Então é sobre essa forma de relacionar, ou de relacionamento com o dinheiro que Paulo está falando. Paulo não está falando para você ser pobre, para você não ter dinheiro. Ele está falando, opa, peraí, você precisa entender e compreender onde é que você vai colocar o dinheiro, porque o dinheiro ele é um como é que é? O dinheiro é um péssimo senhor. É um péssimo pode senhor, ser um ótimo mas servo. Pode ser um ótimo servo. Então eu acho que é por aí. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse e vamos que vamos. Muito bem. Você terminou antes do apito final aqui. Vai dar tempo. Que aqui o nosso tempo é 25 minutos. Eu queria muito terminar lendo o finalzinho do texto e vai dar tempo da gente fazer isso. Olha só, 1 Timóteo 6, né, 11, né, na sequência do 11 em diante. Aliás, o 11 eu já... Não, o 11 eu não li. Então é do 11 em diante. Mas tu, ó homem... Ah, não, o 11 eu li. Estou confundindo aqui, o 12 que eu não li. Luta o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará quem é o bendito e único, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder para sempre. Amém. Acho que em cada carta de Paulo, ele tem, nós temos aqueles achados, assim, aqueles Sim. textos maravilhosos que ele escreve e que dá para a gente falar aqui uma semana direto. Mas é isso. Por hoje é só. Obrigado, pastor Wagner, pela presença. Semana que vem, começamos 2 Timóteo
no capítulo 1 e no capítulo 2. Ó, acabou, terminou. Deus abençoe.